Olá, meu nome é Thomas Roger da Silva Almeida, estou cursando a cadeira de Teoria dos Jogos, eh, ministrada pelo professor Jadilson Almeida. O uso de jogos para o ensino de matemática. Irei começar pelo conceito de jogos. Jogos é um fenômeno antropológico, é, pois se remete ao estudo do ser humano. O jogo ele é uma constante em todas as civilizações. Esteve sempre unido à cultura dos povos, à história dos povos, ao mágico, ao sagrado, ao amor, à língua, à literatura, a costumes. O jogo ele serviu de vínculo entre povos e também é um facilitador da comunicação entre os seres humanos. É um fator importante que deve ser considerado é esse facilitador da comunicação entre os seres humanos. Sabemos que a comunicação é um fator importantíssimo para que os alunos consigam entender tudo que o professor está passando ali na aula, para que os alunos se relacionem entre si e a comunicação seja boa. Então, o jogo ele desenvolve isso nos alunos, né? A capacidade de interpretar o que o outro está falando e de se expressar também. O jogo é a primeira expressão de uma criança, é a mais pura e espontânea, logo a mais natural. Como dito antes, é um fenômeno antropológico, então ele é considerado uma conduta humana. A palavra jogos significa fazer algo com o espírito de alegria e com intenção de se divertir. E então se deve usar muito bem essa ideia de jogos nas salas de aula para ensinar matemática, justamente porque ensinar, aprender, se divertindo é uma das melhores coisas que existem, né? Mas então, por que usar os jogos no ensino da matemática? Porque os jogos matemáticos são um catalisador. Pegando a palavra catalisador aí e desmiuçando-a, podemos entender que os jogos para o ensino da matemática ele faz com que o aluno consiga aprender de forma mais eficiente, de forma mais prática, numa velocidade muito boa. Os jogos é tão importante nas aulas de matemática, pois eles geram uma autoconfiança importantíssima para a aprendizagem. A autoconfiança é de fundamental importância para se aprender matemática. Muitos alunos dizem que não gostam de matemática, mas em si não é bem isso que acontece. É porque muitas vezes a falta de confiança em si mesmo se cria uma barreira, entende? Então a autoconfiança que o jogo gera no aluno é de fundamental importância para que o professor consiga ali, através da comunicação desenvolvida também pelos jogos, ensinar os conteúdos matemáticos. Os jogos também propiciam o desenvolvimento de diversas habilidades. Habilidades essas que serão exploradas em todos os ensinos da graduação. Trarei também aqui, falarei sobre as finalidades educacionais dos jogos, né?
Vamos lá, a primeira, noções de localização no espaço, noções de sentido e direção, reconhecimento de figuras, estudos das propriedades das figuras, estudo de representação no espaço e no plano cartesiano, estudo das propriedades das figuras, formulação de conjecturas, construção de raciocínio dedutivo, dentre outros conteúdos. Então você percebe aqui, nessas finalidades educacionais que o jogo pode trazer para o aluno, diversas características e essas características são desenvolvidas para facilitar o aluno, por exemplo, num estudo de geometria que faz total alusão sobre as propriedades das figuras, sobre o plano cartesiano. Então, o jogo ele tem uma finalidade educacional importantíssima. Alguns jogos desenvolvem conhecimentos que são alvo das escolas até hoje. Tem jogos que brincam com a contagem, com o cálculo mental, e isso é de fundamental importância para o aprendizado. O jogo, nas suas diferentes formas, é uma excelente via de acesso a novos conhecimentos, porque além de tornar significativo o encontro de novos conhecimentos, também cria um contexto em que se pode apoderar de conhecimento. Alguns dos objetivos do jogo na sala de aula. Objetivo número 1. Incutir no aluno o espírito da disciplina através do cumprimento e na elaboração das regras do jogo. Então é de fundamental importância que o aluno também participe de uma criação de jogos em que ele vai ali definir regras para que o jogo funcione. Educar a atenção, que é de fundamental importância. Cultivar o espírito de solidariedade, desenvolver a lealdade, mesmo que inicialmente isso se faça por meio de fiscalização. Reavivar a simpatia pelo professor e pela disciplina, que vemos hoje que é muito deturpada, pois o aluno ele tem um conceito muito antecipado do que vem a ser a matemática. O jogo e o seu lugar na aprendizagem. Ensinar passou a ser compreendido como criar condições adequadas a esse processo e a realização de intervenções com visitas a possibilitar avanço aos alunos. É imprescindível também que o jogo se relacione com os objetivos curriculares e as necessidades de aprendizagem dos alunos. Então, não basta trazer o jogo para a aula de matemática só por trazer. Existe uma finalidade. O jogo ele tem um lugar na matemática e esse lugar ele precisa ser muito bem explorado. O objetivo central é levar o jogo para a sala de aula para desenvolver habilidades, para desencadear e desenvolver conhecimentos que serão abordados nos temas das aulas propriamente de matemática. Então é de fundamental importância que o jogo esteja relacionado, que o jogo direcione, leve o aluno para aprender a matemática. Uma coisa que eu gostaria de destacar é essa diferença entre o jogo e o jogo de azar, né? Outro aspecto que precisa ser discutido quando se trata de jogo na educação, em particular na educação matemática, é a relação entre o jogo didático e o de azar. Essa relação envolve questões éticas importantes para se considerar a formação dos cidadãos. Veja bem, o jogo de azar ele tem uma finalidade, que é vencer. E o jogo que a gente está propondo aqui nesse trabalho, nessa disciplina,
e que a gente vai abordar ali para o ensino da matemática, muitas vezes a gente vai trazer um jogo para o aluno e temos que ensinar ele que perder também é necessário, entende? O jogo de azar ele tem como único objetivo competição e isso pode acarretar sérios problemas, já que o objetivo aqui é o aprendizado. Então é preciso tomar muito cuidado, porque quando você traz um jogo de azar para dentro da sala de aula, a gente não pode estar não contribuindo para o objetivo inicial, que é desenvolver habilidades e competências que levarão ao ensino da matemática. É de importantíssimo, é de muita importância que se tenha nas escolas um laboratório de matemática, mas sabemos que a realidade é bem difícil. Portanto, os jogos a gente pode fazer na sala de aula, no pátio da escola, na quadra. Então, o bom dos jogos é que ele nos dá esse amplo leque de possibilidades, né? A gente consegue adaptar o jogo ao ambiente escolar, a sala de aula, o pátio da escola, etc. Concluindo aqui o meu lugar de fala, diante de tudo que eu expus e discuti, devemos entender que os jogos matemáticos têm um grande potencial de catalisar do prazer para aprender matemática, enfrentando desafios e acreditando na sua capacidade de aprender com eles. Estamos dispostos a explorar esse potencial. Para isso, devemos sempre convocar, trazer o aluno para esse ambiente e refletir sobre os jogos, as suas características, suas possibilidades de exploração, estratégias que levam à vitória ou derrota, conteúdos matemáticos envolvidos, possibilidades de aprendizagem. Então, é de fundamental importância. Aprendemos nessa cadeira o quão importante o quão é importante essa ferramenta dos jogos para levarmos à sala de aula, para ensinarmos a alguém um conteúdo do mais simples ao mais complexo de matemática. Desde já agradeço.